Irmãos, eu quero ler com os irmãos aqui um texto, aqui em Salmo de número 46, queria que vocês acompanhassem nas suas Bíblias, em suas casas. Abra o seu coração neste momento, a sua mente, para que o Senhor possa falar a nós a sua palavra e nos edificar em nome de Jesus, amém? Salmo de número 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem para os seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Esse salmo é um salmo muito importante e maravilhoso, que nos coloca diante de um ambiente, diante de um âmbito de entendimento da vida humana. Esse salmo é um salmo que fala sobre grandes tribulações, terríveis tribulações, que nós estaremos passando, sobretudo no tempo do fim. No entanto, eu quero trazer essa reflexão para nós hoje, que vivemos esta vida humana aqui nessa terra, uma vida tão complexa, tão conturbada, esse caldo de contradições, problemas, dificuldades, tristezas, provações, tentações, enfim. Nós vivemos a vida humana e essa vida humana é cheia dessas coisas, é cheio de altos e baixos, e nós sabemos disso, e todos nós temos as nossas debilidades e passamos pelos problemas que a vida nos apresenta. E nós precisamos entender, encarar isso, todos os problemas e todas as dificuldades, sofrimentos, com muita maturidade e com muita percepção diante daquilo que o Evangelho nos propõe como verdade. Afinal de contas, o próprio Jesus Cristo, ele declarou que no mundo nós teríamos aflições, de modo que as aflições do mundo, as coisas que nós passamos, toda a pressão social, familiar, toda a pressão no âmbito financeiro, pessoal, psicológico, tudo isso faz parte de um conjunto de adversidades próprios da vida humana. Com a entrada do pecado no mundo, com a entrada do mal universal, do mal cósmico, e agora eu peço para vocês olharem para este mal de maneira grande, de maneira holística, no sentido de um mal como o afastamento de Deus. Quando o pecado entra no mundo, quando as pessoas se afastam de Deus, quando os seres espirituais se afastam de Deus, então está estabelecido aqui um mal, uma oposição a Deus. Erra-se o alvo e o resultado de se errar o alvo, o resultado de não se encontrar com Deus, não se encontrar com Cristo, se desviar de Deus, se desviar de Cristo, o resultado de tudo isso é essas grandes coisas que nós passamos desde os primórdios da humanidade. Então entenda, todo o sofrimento, todas as mazelas, todas as desgraças da sociedade, do mundo, desde sempre, toda a injustiça, a fome, o medo, o pânico, o luto, toda a tristeza é resultante da queda, é resultante de um coração afastado de Deus. À medida que o ser humano se afasta de Deus, ele vai sofrendo a consequência ou as consequências deste afastamento, que é o sofrimento proposto pelo resultado desse afastamento, sofrimento esse que nós encontramos todos os dias das nossas vidas, em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós enfrentamos essas coisas, essas pressões, essas lutas e esses sofrimentos.
Mas eu quero dizer para os irmãos que o Evangelho nos encoraja, o Evangelho nos faz entender que, a despeito da circunstância, a despeito da tua experiência, a despeito da minha experiência, daquilo que sofremos, daquilo que nos afeta como pressão da vida, a despeito de qualquer coisa, o Evangelho diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não importa se você está angustiado, não importa se o mundo passa por uma angústia, se o mundo sofre e a pressão dessa pandemia, esse Covid-19, este vírus maligno, que já matou muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo inteiro, famílias foram afetadas, perderam seus entes queridos, pessoas morreram e ainda estão morrendo. E não somente isso por causa dessa pandemia, mas os sofrimentos que as pessoas passam pela morte de acidente, a morte por câncer, a morte pela fome. Ninguém fala da fome, né? A gente fala de todas as doenças, fala do Covid, mas não fala da fome. Mas por que será que morrem milhares de crianças, de pessoas no mundo inteiro, diariamente pela fome, e ninguém fala, não é repercutido? Por quê? Porque não afeta pessoas que têm dinheiro. A fome é um problema dos pobres, a fome é um problema daqueles que são desprovidos de recursos, mas o Covid não, né? O Covid afeta o rico, afeta o milionário, afeta o filho do milionário, a mãe daquele que tem dinheiro, enfim, eu não quero entrar nesses méritos políticos e sociais, mas eu quero dizer que nós enfrentamos as dificuldades, mas você que está em casa, você que nos acompanha, você, a despeito dos teus sofrimentos, saiba, há uma esperança para a sua família, há uma esperança para você. Diz a Bíblia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu queria que você repetisse comigo assim: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Mas diga com o coração bem aberto, com fé, diga: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Glória a Deus. Não importa o que você está passando, o Evangelho diz que Deus, Ele está pronto, Ele está disponível, Ele está a todo momento olhando, e Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece a tua situação, a tua luta. E saiba que aqui, mesmo que nós não acreditamos na teologia da prosperidade, neste Evangelho triunfalista, antropocêntrico, cujas ministrações têm cunho desse triunfalismo cristão, onde as pessoas dão ênfase demasiada às nossas necessidades, é uma ênfase demasiada à minha vontade, e deixa de lado a vontade de Deus e o desejo de Deus. A despeito disso, nós cremos que Deus está do nosso lado e que Deus conduz todas as coisas para o cumprimento do seu propósito. Como um cântico que nós cantamos agora há pouco diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está registrado em Romanos capítulo 8, só que se você observar o contexto desse versículo, fala de sofrimento, tá? O contexto fala de sofrimento. Aí diz o versículo 28, que nós não sabemos orar como convém, porque a oração do ser humano, nas nossas fraquezas, nós oramos para que o sofrimento acabe, nós oramos a Deus e pedimos que o Senhor alivie de nós o sofrimento, mas Ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito que conhece as profundezas do coração de Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe que o sofrimento faz parte de um contexto do arranjo divino. O sofrimento faz parte de um artifício que Deus se utiliza para o quebrantamento dos corações, para nos fazer entender que somos pó, que não somos nada, que somos frágeis, e todo sofrimento, toda dificuldade gera nos nossos corações uma dependência cada vez maior de Deus, o espírito de insuficiência e aquele coração de dependência do Senhor a todo momento das nossas vidas. Por isso diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento. As coisas boas cooperam, o sofrimento também coopera. Os momentos bons da nossa vida cooperam para o nosso bem, mas também os momentos de dificuldade, tá? Mas Deus, Ele é o nosso refúgio. Já parou para pensar nessa proposição? Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo, Deus
é o nosso esconderijo, é um lugar de descanso, é um lugar de paz. Deus é um lugar de alegria, de refúgio, de consolação, de ânimo, de boa vontade. Em Deus nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada difícil. Você, o seu casamento, você esposa, os filhos, irmãos, todos os seres humanos precisam olhar para Deus e perceber que Deus é a esperança. Porque se a queda é o afastamento de Deus, é o rompimento com Deus, é a oposição a Deus, a salvação consiste numa aproximação. A salvação começa com o entendimento, com uma consciência de que Deus é o nosso refúgio. Não é a tua inteligência, não é a tua perspicácia, não é a tua juventude, não é a tua saúde, o teu dinheiro, as tuas forças, aquilo que você pode produzir que é o teu refúgio. Não. Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. Deus é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. Esse texto ele afirma e confirma que as tribulações elas acontecerão. Como também o salmista disse, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pois Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e Ele me guia pelas águas tranquilas, e Ele refrigera a minha alma. Aí o versículo seguinte diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha só. Por um lado, Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é aquele que cuida de nós, que nos conduz, que cumpre em nós a sua vontade em bondade e amor. No entanto, o versículo diz: ainda que eu ande. É como se alguém perguntasse para você: tudo bem, eu sei que Deus é o teu pastor, que Cristo é o teu pastor, que Deus é o teu refúgio, mas e na hora do sofrimento? E na hora da dificuldade? E se você passar por vale de sombra da morte? Ele diz: ainda que eu passe, não importa, porque se eu passar no vale da sombra da morte, Deus estará comigo, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é o meu socorro, Ele é a minha consolação. Deus é a nossa alegria. Meu irmão, quero falar para você nessa manhã: não tenha a sua esperança neste mundo, não olhe para a condição social, para a condição política do mundo, não coloque a tua esperança em dias melhores. Não, ainda que venham dias melhores, mas não espere por dias melhores, espere em Deus, confie no Senhor, porque todo aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. E não somente isso, esse contexto de árvore plantada junto às águas traz a compreensão e o entendimento de uma conexão com Deus. Olha para o versículo 4 aqui de Salmo 46, quando diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Olha só que versículo maravilhoso: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O texto de Jeremias capítulo 17 diz: porque aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Ele fala de águas com movimento, ele fala de um fluir, ele fala de um curso, de um rio vivo, de águas vivas, porque o versículo 4 diz: há um rio. Diga comigo assim: há um rio. Diga: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse texto, esse versículo 4, chama a atenção dos irmãos, que é um versículo maravilhoso, e é o versículo da nossa esperança que temos a pegar, porque quando ele diz, há um rio cujas correntes, esse cuja aqui, cujas, é um pronome relativo, que está entre dois substantivos, rio e correntes, só que estando entre dois substantivos, ele concorda com o segundo. O que isso quer dizer? A semântica do texto diz: há um rio cujas correntes alegram. Diga: as correntes me alegram. Ele não diz que o rio alegra, ele diz que as correntes alegram. Isso aqui tem uma profundidade tão grande de interpretação e de revelação para nós, porque o rio na Bíblia, no sentido positivo da palavra, representa o Espírito Santo dentro de nós, como rios de águas vivas. Olha só o texto aqui, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia,
o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só que palavras maravilhosas e profundas que o próprio Jesus pronunciou nesta ocasião, quando ele estava ali numa festa, a festa dos tabernáculos, realizada pelos judeus, e no último dia da festa, presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora, ele fala no último dia da festa, ele fala no último dia da tua esperança, no último dia da tua alegria, da tua vida, daquilo que você espera como melhora. Pode ser que nós estejamos já no final de tudo, no final dos tempos, e é no último dia que ele chama a atenção e diz, é no último dia da festa. Geralmente as pessoas têm a vida como uma grande festa, né? As pessoas olham para a vida humana e a têm como uma grande festa. A vida é festa, é tudo alegria, é tudo gozo, é tudo satisfação, é tudo maravilhoso. A vida é bela, amém, a vida é bela, a vida é maravilhosa, porque a vida é um dom de Deus. Deus deu como uma coisa muito boa e maravilhosa para todos nós. Só que saiba de uma coisa, esta vida passa. Sempre chega no último dia da festa, sempre chega no último dia da tua saúde, no último dia da tua vida, no último dia da tua esperança, sempre chega no final, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse mundo passa, a vida passa, a saúde acaba, o dinheiro acaba, as esperanças se acabam, mas Deus permanece para sempre. E aí Jesus disse, no último dia, no grande dia, levantou-se Jesus e exclamou, eu não sei como é que está a tua experiência como um cristão, a tua experiência como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como vizinho, como cidadão. Eu não sei como está a tua experiência, mas Jesus nessa manhã está dizendo para você e para mim assim, ó, se você tem sede, venha a mim e beba. A sede da alma, a sede que o mundo não pode matar, que a farra, que as drogas, que a bebida, que as amizades, que os contextos festivos não podem sanar. É um desejo, uma sede dentro do homem, dentro do coração do homem, que nada nesta vida, o maior dinheiro, a maior renda, o maior saldo bancário, a maior beleza, todas essas coisas não podem sanar, somente Cristo. Por isso ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, para mostrar que a necessidade do homem é se aproximar de Deus, que a necessidade do homem é reconhecer que Deus é a água que mata a nossa sede, que Ele é a comida que mata a nossa fome, que Ele é a nossa esperança, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O versículo 38 diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha o texto lá de Salmo 46, versículo 3, quando diz, versículo 4, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí que ele diz, ele explica, porque aquele rio é profético. Aquele rio é uma figura, aquele rio ali, ele é profético no sentido de representar algo, e Jesus dá o sentido para aquele rio lá, de Salmo 46, quando ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, versículo 39, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aquele rio de Salmo 46 representa o Espírito Santo como um rio de águas vivas. Agora atenção para o que eu vou falar. O Salmo, voltando lá para o Salmo, ele diz o seguinte, há um rio cuja correntes alegra a cidade de Deus. Se fosse assim, ó, há um rio, você saberia que esse rio representa o Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo, ele está em nós, porque aqueles que creram em Jesus, o Espírito Santo se torna um rio vivo dentro de você, de águas vivas, que jorraria pela eternidade. Só que o contexto de Salmo 46 te chama a atenção para uma experiência, porque ele diz que o que alegra a cidade de Deus, o que alegra a igreja, o que alegra o corpo de Cristo, o que alegra as moradas do Altíssimo, que sou eu e você e todos que creram, é as correntes do rio. É o curso, é o movimento das águas que nos alegram e que nos protegem a cada dia. Isso
diz respeito a um movimento de Deus na tua vida. O rio está aí. Se você creu em Jesus e tem o Espírito Santo, diga comigo: existe um rio na minha vida. Diga assim: este rio é o Espírito Santo. Amém, isso é fato. Mas você está no mover do Espírito Santo? Você está no mover das águas? Há umas correntes avassaladoras, cortantes, que estão dentro de você em movimento diário, continuado, lavando e santificando, purificando a tua alma, teu coração. Por que existe muito cristão depressivo? Eu não quero aqui entrar nos méritos da depressão, amém? Mas eu quero dizer que muitos cristãos estão ansiosos, depressivos, sofrendo em depressão. Mas diz o texto que o rio alegra. Aonde quer que passe essas águas, tudo se tornará saudável, porque o rio é o próprio Deus, como vida dentro de nós. Não há como, meu querido irmão e minha querida irmã, não há como você estar em plena comunhão com Deus, plena e efetiva comunhão com o Espírito Santo, e estar triste, trancado dentro de um quarto depressivo, querendo se matar, querendo dar cabo da tua vida. Não tem condições de um esposo e uma esposa estarem desfrutando de Deus, da realidade de Deus, das verdades de Deus, estarem em pé de guerra dentro de casa, querendo divorciar, querendo se separar. Não há como. Toda a violência, tudo aquilo que o mundo propõe, todas as desgraças do mundo, são provenientes de uma falta de comunhão com Deus. Não basta ter Deus, não basta ser cristão, não basta ter o Espírito Santo como um rio dentro da tua vida. Este rio tem que estar em movimento, as águas têm que se mover, o rio tem que ter correntes, porque as correntes alegram a cidade de Deus. É o agir do Espírito Santo na tua vida que faz com que você, mesmo no meio das tribulações, dos sofrimentos, das provações, das adversidades, das tristezas, você possa lograr, você possa vencer, você possa avançar, mesmo no meio da adversidade. Aqui diz que as correntes alegram a cidade de Deus. Como está a tua comunhão com Deus? Você tem orado a verdade de Deus na tua vida? Quando eu falo orar a verdade, eu não falo fazer qualquer tipo de oração, mas é uma oração declaradora, é uma oração que declara a Deus aquilo que Ele deseja ouvir. Não é uma oração que declara aquilo que você quer falar, não é aquela declaração da triunfalista que você faz e determina as bênçãos materiais sobre a sua vida, que você determina a cura, que você determina a bênção. Não é essa oração antropocêntrica, mas é aquela oração que declara o Evangelho. É aquela oração que declara, como Jesus ensinou: Pai, santificado seja o teu nome, Pai, que o teu reino venha sobre a minha vida. E o Espírito Santo, como um rio de água viva dentro de nós, corresponde a este mover de Deus, a este reino sendo manifestado em nós, que é o próprio Deus como vida eterna, é o próprio Deus como paz, como graça, como poder, como transformação, renovação e santificação nas nossas vidas. Nós vamos entender isso. Precisamos entender que vida cristã é uma vida de movimento, é uma fé proativa, não é uma fé estagnada, como aquele que crê, como aquele que declara com os lábios e o coração está longe. Vida cristã não é ficar lançando frases ao léu, frases ao ar, frases de efeito e postando. Vida cristã não é isso. Vida cristã é relacionamento com Deus. Vida cristã é saber que você não é nada, que nós não podemos continuar e não podemos viver sem Deus. Vida cristã é relacionamento com Cristo. É por isso que Jesus está batendo na porta do nosso coração. É por isso que Ele está batendo na porta do coração de todos que creram, desejando entrar na tua vida, desejando fazer parte da tua família, do teu lar, da tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento social, em qualquer âmbito da vida humana. Cristo, Ele deseja fazer parte de nós. Cristo deseja fazer com que nós estejamos totalmente submissos ou submetidos à sua vontade. Deus, Ele tem uma vontade, queridos. Deus tem uma vontade. E saiba que esta vontade, ela vai se cumprir em nós. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, e ele disse que estava plenamente certo
quando ele disse: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Isso aqui é um versículo que traz à memória a soberania divina. Deus te escolheu, Deus ele te chamou, Deus te redimiu pelo sangue de Cristo e te regenerou pelo Espírito Santo, e hoje ele realiza uma obra de cura, de transformação na minha alma e na tua alma. Deus deseja apresentar aos universos, aos mundos, o novo homem. Deus deseja manifestar o seu reino em poder e glória. Só que para que isso aconteça é necessário que nós entendamos que Deus está em uma obra. Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão enganjados, eles estão empenhados em uma obra interior, em uma obra espiritual, eterna, que acontece na nossa alma. A nossa alma, ela é muito complicada. A minha alma, a tua alma, meu caro ouvinte, nós somos complicados. O ser humano, o homem pecador, ele é cheio de complicação ou complicações na sua vida. Por que nós temos uma oscilação muito grande de humor? Não, pastor, porque a oscilação de humor é conhecido como transtorno de bipolaridade. Pode dar o nome que quiser dar, um nome científico, mas eu digo que nós oscilamos no nosso comportamento, no nosso humor, porque tem dia que nós estamos tristes, tem dia que estamos alegres. Tem dias que queremos orar, tem dia que não queremos orar. Tem dia que desejamos ir à reunião, tem dia que não desejamos ir à reunião. Tem dia que nós estamos aqui dispostos a ter relacionamento saudável com as pessoas, tem dia que nos fechamos, nem bom dia damos. Por que isso aí? Porque a nossa alma é complicada. O afastamento de Deus conturbou a nossa alma, a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções, de modo que o nosso coração ele é atribulado. E nós precisamos de Deus, precisamos de Cristo, precisamos da vida de Deus em nós, como este rio de águas vivas, que passam, que transformam, que santificam o nosso ser, e que faz de nós segundo a vontade do Pai, que realiza em nós toda a vontade de Deus. Portanto, é necessário entender: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é a solução para o teu casamento. Deus é a solução para os teus filhos. Deus é a solução para a tua alma. Deus é a solução para a igreja. Deus é a solução para a humanidade do mundo inteiro. É Deus, Deus é o nosso refúgio. Não há outra coisa. Não há como ficarmos apegados a coisas, a situações religiosas, coisas desconectadas de Deus e da verdade. Não. Precisamos de estarmos sensíveis a Deus. A vida cristã ela é simples. A vida cristã, ser cristão é simples. E por outro lado é complexo. Por quê, pastor? É simples ou complexo? As duas coisas. Por quê? Porque a simplicidade do Evangelho fala de um ouvir, entender, receber e obedecer. Olha a simplicidade, você ouve o Evangelho, não é qualquer palavra não, o Evangelho de Cristo. A doutrina apostólica, a palavra neotestamentária, a revelação de Deus para nós, da igreja, do corpo de Cristo. Quando nós ouvimos o Evangelho, entendemos a verdade de Deus e recebemos essa verdade no coração, e agora buscamos em oração uma experiência. Aqui se estabelece uma comunhão com Deus, na palavra, na oração, na dependência, na perseverança. Falar Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, pode se tornar um jargão na tua vida. Como muitos dizem, o diabo está amarrado, o diabo está debaixo dos meus pés, Deus é fiel, eu sou menina dos olhos de Deus, Deus vai me honrar. Tudo isso aí são frases isoladas do contexto de Deus, porque você fica falando e professando grandes coisas e o teu coração está distante do Senhor, e nós precisamos aproximar o nosso coração de Deus. Não há mais tempo, irmãos, não há mais tempo de ficarmos envolvidos e apegados a este mundo, a este contexto desta vida, as coisas materiais, essas coisas que são próprias da vida, que passam. Não podemos mais colocar nossa esperança no futuro, no dinheiro, na conquista.
no obter, no possuir, no conquistar, não podemos mais. É tempo de olharmos para Deus, é tempo de saber que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor logo, logo estará vindo sobre estas nuvens com poder e glória, e logo, logo estaremos com o Senhor. Não se apegue ao dinheiro, não se apegue àquilo que você tem, àquilo que você pode conquistar, se apegue a Deus, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não podemos olhar para a vida como que a vida fosse tudo. Não abrace a vida como se fosse tudo a tua esperança. Não faça isso. A vida é como uma ponte, não edifique sobre ela. É como um rio, não se apegue às margens. A vida é apenas uma trajetória. Estamos passando, ó. Muitos passaram. O irmão Joaquim, que morreu esta madrugada, pai da nossa irmã Adriana, ele passou por essa vida. Ele esteve nessa terra conosco, e ele cumpriu com a sua trajetória. E você está cumprindo com a sua trajetória? Você entendeu a razão da tua existência como cristão? Você entendeu qual a razão do teu chamamento? Por que Deus te chamou? Você já procurou saber e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida? Porque isto é o que nós precisamos. Não tenha Deus como teu refúgio, conforme o versículo de Salmo 46, versículo 1. Não tenha essa frase como um jargão, não. Mas faça dessa declaração a tua experiência, a tua verdade. Faça daquele texto que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, no meio da igreja. A igreja não será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Não importa o que aconteça com o mundo, não importa o que aconteça com a política, com a economia do mundo, não importa, porque o Senhor, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso abrigo, a nossa segurança e a nossa esperança. Viva a tua vida o melhor que você pode, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Faça amigos, abra a sua mão, faça o bem, acolha as pessoas, ministre perdão, peça perdão, ame sem limites e faça valer a tua vida nessa terra, porque logo, logo ela vai passar. Logo, logo vai passar. E o que fica é o que você fez de bom. Não é o que você conseguiu de dinheiro, não é a quantidade de bens que você conseguiu acumular, mas o que fica são as boas obras, obras de ouro, prata, pedras preciosas, obras feitas em Deus, obras eternas. Amém, meus queridos? Pense nessa palavra e guarde essa palavra no seu coração, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, porque nós estamos no tempo já, caminhando para o tempo final. O tempo se abrevia, estamos dentro de um contexto em que Deus está levando a cabo a sua vontade. Deus está preparando um cenário mundial para o tempo do fim. Deus está preparando um ambiente para o começo do Apocalipse. Os eventos apocalípticos, propriamente ditos, ainda não começaram. Nós estamos terminando a Era da Graça, estamos no finalzinho de Apocalipse capítulo 3, estamos vivendo ali o finalzinho da igreja, da Era de Laodiceia, e depois de Laodiceia segue-se o quê? Segue-se o tempo do fim e os eventos apocalípticos, registrados e profetizados na Escritura Sagrada. Portanto, nós estamos nos aproximando do tempo do fim. Coloca no teu coração essa palavra, vá diante de Deus, aproxima o teu coração de Deus, aproxima a tua família de Deus. Busque ao Senhor, invoque o nome do Senhor, ore o Evangelho na tua vida, declare a palavra de Deus e prepare o teu coração, porque logo, logo estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Tenha essa palavra no seu coração, guarde essa palavra no teu coração e faça com que isso possa se tornar realidade da tua vida. Faça valer os teus dias aqui nessa terra. Não se importe com a morte, se importe com a vida. Amém? Porque o mais importante é aquilo que fazemos em vida. Quando chegar o dia da morte, aí nós fizemos ou não fizemos aquilo que deveria ter feito. Não importa a morte, o que importa é a vida. E neste momento eu quero chamar você para orar comigo, quero convidar a orar comigo. Aí na sua casa, onde quer que você esteja, feche seus olhos e abra seu coração em nome de Jesus.
e vamos orar neste momento. Pai Santo, em nome de Jesus oramos, e exaltamos o Teu nome, porque o Teu nome está acima de todos os nomes. O Teu nome é excelso, é sublime, é majestoso. Importa que sejamos salvos pelo Teu nome, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa olhar para dentro de nós neste momento, porque quando o Senhor olha para dentro de nós, o Senhor contempla tudo aquilo que há de ruim em nós. Quando o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe e conhece os caminhos errados, tortuosos. Ó Senhor, revela-nos, mostra-nos todo o caminho mau e nos conduz pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração a Ti e confessamos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da dificuldade, e nós nos apegamos a Ti, e confessamos que dependemos de Ti acima de qualquer coisa. Não abrimos mão do Senhor, não abrimos mão da Tua palavra, não abrimos mão, ó Deus, de uma comunhão contigo. Atrai o coração do Teu servo, da Tua serva, onde quer que esteja, que o Senhor possa consolar os nossos corações e nos fortalecer no dia a dia, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração e a nossa alma, e nos dar percepção, consciência da nossa responsabilidade. Que o Senhor possa abençoar a família da irmã Adriana, os familiares que sofrem neste momento. Que o Senhor possa confortar os corações, porque Tu és o Deus de toda consolação. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, consola os corações dos filhos, dos netos, da esposa, dos familiares do seu Joaquim, e não somente do seu Joaquim, mas de todos aqueles que choram nesta manhã pela perda de um ente querido, e que o Senhor possa conduzir-nos segundo a Tua vontade, conforme, ó Deus, o Teu projeto eterno, cumprindo em nós toda a Tua vontade. É o que Te pedimos em nome de Jesus, e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor, e graças a Deus.
Em nome de Jesus, uma excelente semana e que Deus continue reinando em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Esse é o nosso desejo. Amém?